pós-guerra e ao longo de várias décadas, várias gerações, que o mapa se pintava de vermelho. Eu sou dessa época. O mapa ia cada vez mais se tingindo de revoluções, se tingindo de estados operários degenerados, não sabe? Mas, enfim, um terço do planeta se tornou vermelho. Essa era uma espécie de sentido de época. E as revoluções avançavam de forma assim inusitada. Havia revoluções que vinham do campo com um partido autoproclamado comunista, que iam ao poder. Havia revoluções guerrilheiras com a direção pequena burguesa de advogados, médicos, e que iam ao poder. Havia revoluções guerrilha, de luta armada, guerra civil, como os Vietcongues, com autoproclamado partido comunista, stalinista, que iam ao poder. Havia rebeliões operárias, passando os anos, como a de Santiago do Chile, como a de Buenos Aires, com coordenadoras, quando você tinha a classe operária se levantando, fazendo um ensaio para saltar o poder, mas com direções pequeno-burgueses, peronistas, socialistas, comunistas, enfim. Havia, o que eu quero chamar a atenção, é que havia uma espécie de mapa vermelho e com revoluções ou rebeliões sendo feitas com quaisquer direções. São direções de muitos tipos. E quando chega o ano 81, que ocorre a última delas, uma tentativa de revolução política, cidades operárias se levantam na Polônia, quando há o fim de ciclo de revoluções e a gente entra num período de nevoeiro histórico de 30 anos sem revolução alguma, eis que se instala a seguinte situação. Toda a esquerda, da qual eu pertenci, que teve um pé na época do mapa vermelho e um pé na restauração, que eu pertenci a um trotskismo durante 20 anos, 70 ou 70, naquele momento, eis que as revoluções começaram a afundar pela mão das próprias direções de antes. Isso era um processo de desmoralização que entrou no crescente histórico e era um processo que punha em questão quem nós éramos, que direção era essa, velha trotskista, que não sabia dizer, por exemplo, por que o que estava dando tão certo de repente começa a dar tão errado. E por que as próprias mãos das direções chamadas revolucionárias, sandinistas, comunistas, socialistas, etc., eram elas próprias que executavam, que entregavam a classe operária. Era uma situação bizarra, se quiser chamar, mas que colocava questões irrespondidas pelo trotskismo ao qual pertencia. Por isso já comece a entender por que esses 70 anos para mim é especial. Naquele momento se pergunta, por que então que a classe operária entregou estados operários sem reagir, sem revolução, sem sair às ruas armadas para defender uma conquista dela? Por que a classe operária, parte da classe operária europeia, chilena, por que houve por que as próprias direções de alta desse período anterior, dos ciclos revolucionários, elas próprias começam a entregar as conquistas operárias, pacificamente. Do interior, desde o interior dos sindicatos, desde o interior do PCI, no pós-guerra, do PCF, no pós-guerra, se entregaram as armas e a revolução na mão. Essa era a pergunta que não havia resposta. Eu vivi essa época sem ter resposta. Isso que eu quero chamar um pouco a atenção. E fiz parte de um trotskismo que era muito o que o Val uma vez falou, que é assim, o extremo lógico do que foi o trotskismo de então. O extremo lógico do trotskismo centrista, que fez parte desses processos sem criar bastiões de massa, que é um paradoxo, a gente terminar fazendo um saldo histórico de todo o ciclo do pós-guerra também, dos 30 anos, das várias décadas de revolução, Vietnã e tudo isso, você não tem bastiões trotskistas fundidos à classe operária em lugar algum, e onde teve algo a mais entregou-se em revoluções. E era uma época de muito potencial. Exércitos eram dissolvidos, como na Bolívia. Entendeu? Havia muito potencial. Então, por que ele não foi aproveitado? Por que foi entregue sem estudo? Então, havia o trotskismo, para dar um exemplo gráfico, que foi aquele que eu fiz parte, que era apenas a ala caricatural do trotskismo dominante. E eu vou dizer no fim que não toma isso apenas como memorialismo e nem como lamentação de quem viveu de forma cega na época fecunda. Que era assim, o trotskismo, essa esquerda em geral, era a esquerda que o Val falou do Lula lá. Então a esquerda que se colocava numa posição de impulsionar o movimento de massa no máximo para uma outra direção sem direção. Isso está claro.
terceirizava o processo revolucionário. Em vez de organizar a classe operária como sujeito, organizava a classe operária para ser ou faxineiro, ou subalterno, à esquerda ou coisa assim, um processo revolucionário que o sandinista dirigiria, que o Lula lá dirigiria, e todos esses cadáveres que a história mostrou, aonde levam a revolução. Tudo bem. Por exemplo, um dia no estado de Euclides, eu fiz parte dessa safra que organizou essa UNE, daí que é o PT, um dia, no estado de Euclides, a gente foi panfletear com o Quarto Internacional, soltar um panfleto, com algumas consignas um pouquinho a mais do que o Lula e colocando a questão do partido. O Lula pega o microfone, tem uns 40 mil operários e diz que tem um agente da polícia, que a polícia está soltando panfleto, que a classe operária não pode permitir, não sei o que, não sei o que. É o Lula. O que é que a direção da quarta coloca? Aí que vê, não. Aqui vê que essa é uma questão de que o companheiro Lula vai evoluir, vai amadurecer, que é uma relação de força mundial que impulsiona a Nicarágua ao progresso, o Lula ao progresso, os generais aqui vão lá ao progresso. Então aqui vê que isso é um problema menor. Ora, é um problema menor que uma liderança castre a presença classista, força, justa, da classe operária no meio dos operários tentando organizar uma corrente política. Ele chama de policial, que tirava espancando, saiu na Veja, uma confusão, e isso era visto pela Quarta Internacional, uma delas, mas havia nessa onda, tá certo? Como um problema menor. É um problema menor formar a classe operária como sujeito independente político. Essa é a questão. Então essa era a visão. A essa pergunta que eu fazia antes, eu tenho que me fala, é o seguinte, a essa pergunta que foi feita antes, a resposta dela está em grande medida no sentido de época. Qual era a cultura de época, qual era o espírito de época que nós, geração 68, vivia. O sentido de época era mais ou menos o seguinte: a revolução avança por todo lado, de qualquer jeito ela está avançando, certo? É necessário impulsionar os processos como eles se dão, de quaisquer que forma eles tomem, é necessário impulsionar, e a gente vai, de alguma maneira, chegar ao socialismo. E, aqui vem a questão mágica, terrível, digamos, e a Revolução Russa, por exceção. O clássico da Revolução Russa, a estratégia de tomar o poder com base nas massas, e a classe operária sujeito, que vai dirigir, sem ninguém no meio, sem mediação alguma, da classe inimiga, esse processo clássico ele é uma exceção que, pouco a pouco, na névoa de todo o trotskismo de então, ia ficando para trás. Isso é necessário. Chegou algum setor trotskista até a teorizar sobre isso, como sabem que é o caso de Moreno. Só que a caricatura do trotskismo a qual eu pertenci ia mais longe. Então nós nos reuníamos para impulsionar Lula, para impulsionar o general Serpa, para impulsionar setores que poderiam avançar o socialismo, renunciando uma geração que tinha generosidade, que tinha gente sincera, que tinha gente lúcida e que entregou até a vida, alguns colegas meus, renunciando ao papel de corrente política operária independente. Bom, aí isso é uma questão de um momento histórico. Aparentemente sim. Mas eu conto mais uma coisa pessoal. Eu não despertei nessa época. É óbvio. Então, o meu choque de marxismo se deu em Buenos Aires, 2006, quando eu finalmente tive acesso à literatura, principalmente a Emílio, Manolo, uma série de companheiros e camaradas da FT, e deu-se a seguinte situação. Ué, então, o que eu vivi foi uma deriva estratégica. Ué, naquele momento eu pude ver o que eu vivi. Finalmente eu pude enxergar o que eu vivi. Tristemente, tinha passado, a oportunidade se perdeu para toda a geração, e a maioria se perdeu, se aborreceu, mas naquele momento era possível enxergar uma espécie de enredo que passou e escapou. Por que escapou? E o que era a novidade que a FT trazia? Trazia a seguinte novidade: recuperando a parte inicial do mapa vermelho. Não é possível fazer a revolução de qualquer forma, como não é possível abrir um paciente e procurar o pâncreas no lado direito ou na sola do pé. Não é possível. Não é possível você dar um antidepressivo para uma pessoa que está depressivo, que está eufórico. Então, a questão toda era essa. Há uma forma científica de fazer a revolução.
A revolução, basicamente, é o poder proletário, é a classe operária autogerindo a riqueza que ela mesma produz. Essa é a síntese do manifesto comunista. Pois é, você foi aprender aí. Essa síntese o trotskismo não tinha, e eu reputo como melhor, porque as outras direções estão abaixo da crítica. Maoísmo, todas aquelas... O vale tudo estratégico, que foi a moda da minha época, era muito pessimamente vivido por outras correntes. Só que ao trotskismo eu posso cobrar, de mim eu posso cobrar. Porque a gente se propõe a fazer, o legado nosso é outro. Então, dizendo o seguinte, vendo o FT, aparece claro a questão que se você faz ou impulsiona uma direção, uma revolução, um processo revolucionário com uma direção amorfa, o resultado, amigos, é pior do que amor, é anti-operário. Se você impulsiona uma direção qualquer, o resultado não é uma revolução qualquer. O resultado mais adiante é a derrota da classe operária. Por isso que dói e é lúcido fazer esse balanço, e ele é caríssimo para nós, esse balanço, porque ele é essencial. E aqui eu quero ir finalizando, dizendo duas coisas. Uma, o que foi dito no começo, que essa avaliação que eu ia fazer não era memorialística. Ela pode até doer para mim, mas ela não tem sentido memorialístico para nós como coletivo, como é. Por que ela não tem? Porque se a gente olhar em redor com bastante transparência, a gente vai ver que o homem de alta, o espectro de alta, continua nos rondando. Ele é dominante, se eu quiser arriscar um palpite. Olhando a esquerda, por exemplo, de São José dos Campos, a esquerda que dirigia um sindicato, que teve uma puta greve na mão e sofreu o bisturi de 4.000 demissões na sua base operária. Isso não virou crise. Isso não virou uma escola de guerra. Isso não virou uma batalha nacional. Isso não virou um levante dos estudantes que eles controlam, dos centros acadêmicos que eles controlam, da imprensa e todo o resto que eles controlam, para fazer ali foco nacional, internacional de luta. 4.000 não pode ser 4, da minha parte, quando eu sou direção. Então, amigo, o homem de alta, certo? E essa era da Revolução Alegre, que é o sentido da palavra, continua vivo e eu arrisco de ser dominante. Então, não é só memorialista, é um alerta para mim, um alerta para todos nós, no sentido de que não podemos deixar de fazer esse balanço, que é um diálogo. Eu diria que é um diálogo que vocês fazem comigo, com o pessoal que vem dos restos de alta, mas é mais que isso. É uma maneira de a gente se armar, porque os próximos processos revolucionários, se for impulsionados ou terceirizados por qualquer direção amor, nos impressionar ou impressionar outros e a gente deixar o canto da cereja, nós estamos fritos, porque aí vai perder outra oportunidade. Na seguinte situação, agora vocês têm a dificuldade de que é uma época de desmoralização profunda da classe operária. Certo? Mas vocês têm vantagens objetivas, que a classe operária, a jovem classe operária, nunca foi tão numerosa. Prepara-se em 1905, no Oriente. Nunca foi tão numerosa. E, por outro lado, problemas dessa época, o campo é mais numeroso que a cidade, já não existe mais. Hoje o planeta se urbanizou. Então, questões novas, promissoras, e principalmente eu finalizo um legado, um determinado legado, que torna esse aniversário extremamente vivo de Leon Trotsky. Que esse legado da FT, que esse legado, a revolução, que é a tomada do poder, ela exige uma estratégia, uma tatização estratégica de que qualquer luta, que qualquer procedimento, ele seja uma base e uma parte da estratégia de poder. Ele não pode ser aquilo que foi o homem de alta, aquilo que foi a época de alta, e nem aquilo que eu fui. Então, nesse sentido, eu agradeço, eu tenho tido o privilégio de poder ter o flashback vivo da época que eu vivi e não estou só lamentando. E, ao mesmo tempo, dizer para vocês que dão-se as mãos, quer dizer, o velho trotskismo com o novo trotskismo, o trotskismo vivo, numa perspectiva que pode mudar a face da Terra. Finalmente, essa coisa de você aprender que a revolução só se faz com uma estratégia. O vale tudo estratégico dos anos 70, 60, 50, que eu falava antes, ele é nada mais que vale tudo, que não leva à vitória da classe operária. Só há uma estratégia. Isso Emília explica claramente num texto brilhante.
nem a estratégia do campo, a cidade, nem de luta parcial. Só há uma estratégia para estar superada, é aquela que constrói poder operário em cada luta.